durante a nossa aprendizagem com cirurgia de acesso, a gente teve um momento que a gente utilizava o coxim lombar numa maior frequência, que um coxim que a gente coloca, às vezes, é um lençol dobrado, né? E colocamos na região lombar aqui do paciente para fazer uma anteriorização da coluna, para jogar a coluna para cima, para ficar mais anterior e facilitar o acesso cirúrgico à coluna. Então, e a gente foi aprendendo que é muito bom em alguns casos, outros casos pode ser até prejudicial e outros pode até machucar o paciente, né? Então, como é que você tem feito hoje sobre o coxim na região lombar? Então, eu aprendi a fazer esse acesso usando o coxim para todos os pacientes, né? E conforme a gente vai adquirindo um número razoável de cirurgias, vai passando aquela curva de aprendizado, a gente vai adquirindo um pouco mais de crítica, né? E vai vendo que o coxim não beneficia 100% dos pacientes, né? Então, a gente deixou de usar de rotina o coxim para todos os pacientes e hoje, basicamente, eu utilizo em duas situações. Na situação de um paciente super obeso, né, e que a distância entre a pele dele e a coluna vai ser muito grande e ele vai ter um benefício de eu fazer uma hiperlordose e anteriorizar esse promontório dele, né. Ou num paciente onde a angulação do promontório ela é muito grande. Então, tem alguns pacientes que o disco aqui do L5-S1, ele está olhando para frente, né? E alguns pacientes, eles têm uma incidência pélvica alta, uma angulação bem mais desfavorável para a via anterior e esse disco está apontando lá para o pé do paciente. Nesses casos, vale a pena, na minha opinião, a gente colocar um coxim na região sacral para a gente levantar esse sacro e melhorar o ângulo de ataque, principalmente do cirurgião de coluna, não só para o nosso acesso em si, né? Então, hoje eu recomendo que o uso do coxim seja também individualizado, que ele seja usado em casos de exceção, porque além de ele fazer essa hiperlordose e anteriorizar o sacro, ele também estica muito os músculos da parede abdominal e dificulta o teu afastamento. Então, como a gente tem uma incisão, às vezes, pequena, de 3, 4 centímetros, a hora que você tem essa musculatura toda esticada e tensa, você não consegue o afastamento adequado. E daí você acaba necessitando de incisões maiores, para conseguir uma exposição adequada do nível a ser operado. Você falou uma coisa interessante, que é quando você faz ali o coxim, você acaba tensionando algumas estruturas da parede anterior, certo? E também você tem aquele tensionamento do psoas e dos vasos ilíacos, não é? Às vezes só na quebra da mesa, como você mostrou ali, já pode fazer isso, não é? Você libera o espaço intervertebral para o cirurgião de coluna, por outro lado você mantém o músculo psoas tenso e os vasos ilíacos tensos. Com isso, dificulta muito a manipulação dessas estruturas. Né? Isso é facilmente revertido com o coxim na região da coxa, que a gente vai mostrar num videozinho agora, para vocês entenderem melhor todo esse conjunto do posicionamento e daí já vamos encerrar essa aula. Então aqui a gente tem um vídeo mostrando o vão da mesa, essa distância entre a região cranial e a base da mesa, deixando um espaço livre, bom para que o intensificador possa ser posicionado e nos dar uma imagem de qualidade. Ali foi palpado na palpação do promontório, a gente percebe que o promontório fica mais ou menos na metade da distância entre a cicatriz umbilical e o púbis, e a gente pode descer um pouquinho essa incisão para deixar a cicatriz na linha do biquíni. Então, nessa paciente especificamente, ela não é uma paciente magra, mas a gente consegue perceber só pela palpação esse degrau do promontório e que não é uma paciente muito funda. Às vezes a gente tem pacientes mais magrinhas, mas que o promontório é fundo, e às vezes a gente tem pacientes mais obesos e que esse promontório ele é mais raso. Aqui um novo vídeo dando uma noção panorâmica para a gente do posicionamento da maca, da quebra da mesa, da base da mesa deslocada para a região caudal, do posicionamento do braço do paciente. Então você vê que não tem nenhum obstáculo para o arco em C ser posicionado tanto para o raio-x em AP como para o raio-x em perfil, que é o que a gente acaba usando mais durante toda a cirurgia.
e o coxim na região posterior da coxa para fazer esse relaxamento do músculo psoas e evitar que esse paciente tenha alguma dor no pós-operatório e também relaxar essa musculatura da região anterior do abdômen, que quanto mais tensa, mais força precisa ser feito e, consequentemente, essa força é toda transmitida para os vasos, né, para o ureter, e para todas as estruturas retroperitoneais que podem acabar evoluindo com complicações. Ali no vídeo a gente está mostrando um coxim, que é o que a gente acaba usando, é um travesseiro ou às vezes é um cobertor dobrado, né? É o suficiente para relaxar toda essa estrutura, né? A gente faz ali uma flexão, né, da coxa, né, com o quadril, e é o suficiente para ter o relaxamento necessário dessas estruturas, né? Aqui mais um paciente, onde a gente vê a base da mesa deslocada para a região caudal. Agora a gente fazendo a quebra da mesa, descendo, fazendo um Trendelenburg, e aqui o sítio cirúrgico sendo delimitado, a palpação do promontório. Observem que essa paciente tem uma cicatriz de abdominoplastia, a cicatriz está bem próxima do promontório, então seria uma paciente que, se fosse operar só o L5-S1, seria bem factível fazer a incisão na mesma cicatriz que a paciente já tem. E o coxinzinho na coxa para fazer esse relaxamento tanto da parede abdominal anterior quanto do músculo psoas.